Graça e paz, meus queridos. Vamos para mais um versículo, 40º versículo da série Versículos que Decorei. Já temos aí um bom tempo rodando, né? São aí pelo menos 40 dias, eu tenho postado um por dia, 1 mês e 10 dias que nós já estamos aí postando esses versículos. Como eu havia prometido, eu fiz um vídeo recitando os 30 primeiros versículos. Até me enrolei no penúltimo, não é? João 5:24. Deixa eu ver se eu não me enrolo agora. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Agora deu certo, né? Mas eu me enrolei, precisei filar para depois recitá-lo. Mas para não ficar um vídeo comprido, eu vou, toda vez que chegar aí na marca das dezenas, né? Agora 40, eu vou estar recitando os 10, tá certo? Recitei os 30 primeiros, vou recitar os 10. Recito quando chegar em 50, quando chegar em 60, 70, 80. Quem sabe aí 100, 200, 300. Eu acho que para mim vai ser algo fantástico, né? Porque eu vou estar colocando a palavra do Senhor na mente e no coração, né? E muita palavra, muita coisa boa. Cada versículo desse se torna uma mensagem, né? Como eu tenho tentado mostrar para vocês. De modo que é um incentivo, meus queridos, para que vocês também guardem a palavra do Senhor. Às vezes a gente aprende, decora tantas coisas, né? Que na verdade não tem utilidade nenhuma. A palavra de Deus é diferente, né? Eu queria que, na verdade, todos pudessem ter essa experiência, né? Guardar a palavra na mente e no coração, porque é a própria palavra. Diz que a gente deixa muitas vezes de pecar quando a gente guarda a palavra no coração. Porque quando a gente, inclusive, vai fazer alguma coisa de errado, essa palavra usada pelo Espírito Santo vai nos acusar, né? Vai nos acusar sim. Deus se utiliza disso. Hoje é o 40º versículo e é um texto muito importante para as nossas vidas, como os demais, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Só para situar, eu vou tentar ver se os vídeos não ficam tão grandes, eles estão passando de 5 minutos, 6 minutos, eu quero um negócio melhor, mas já estou em quase 13 minutos, 2 minutos e 40. Veja, o contexto do capítulo 15 de Coríntios, ele é bastante interessante. É Paulo falando sobre a ressurreição de Cristo. É o texto mais completo falando sobre a questão da ressurreição de Cristo, né? Paulo debatendo e mostrando, alguns na igreja de Corinto começaram a ensinar que não havia ressurreição dos mortos. Aí Paulo começa a dizer, opa, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a gente está pregando o quê? E vocês estão crendo em quê? Vocês continuam mortos nos vossos delitos e pecados, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se eles não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Esse é um texto, todo o capítulo é uma argumentação sobre a questão da ressurreição e a ressurreição de Cristo. A ressurreição do corpo não é nossa, com base na ressurreição de Cristo. E esse texto é maravilhoso. Eu vou recitá-lo, sem mais delongas. 1 Coríntios 15, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo Jesus, eu falei Cristo Jesus, não foi? Se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eita, meus queridos, esse texto, ele faz com que a gente pense, que a gente reflita, que a nossa vida, a nossa esperança, ela não pode ficar simplesmente nesses dias que nós vivemos hoje. Porque se assim fosse, a nossa esperança, se a nossa crença em Cristo, ela se limita apenas a esse momento que a gente vive aqui, né? Abaixo do céu, vamos dizer assim, é infelicidade, né? Porque quando alguns, como alguns pensam, né? Comer, beber e acabar, então bora aproveitar, né? Só que não é assim. A nossa esperança eterna, ela não se limita apenas a esses dias que nós vivemos. Ela vai muito além, ela diz respeito à vida eterna.
Nós não cremos que a vida acaba com a morte, certo? Eita, falei o contrário, não foi? Eu não creio que a morte acaba com a vida. Não acaba com a vida. Alguns pensam isso, né? Morreu, acabou-se. De jeito nenhum. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós fechamos os olhos aqui, nós vamos abrir no outro lado, certo? Porque a gente não vai deixar de existir. Nossa vida continua mesmo quando a gente está separado do corpo. Jesus Cristo dizia isso, aquele ladrão na cruz, não é? Quando ele dizia, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus diz, é hoje mesmo que tu estarás comigo no paraíso. A presença de Deus após a morte é real, como a ausência dele também é real para aqueles que não entregaram suas vidas para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Olha, se a nossa esperança em Cristo, ela se limitar apenas a esse mundinho que a gente vive, tantas vezes de sofrimento, de enfermidade, de problemas, se ela não for além desses dias, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E eu queria deixar essa palavra e essa pergunta para você, não é? Onde é que está a tua esperança? Em que reside a tua esperança? No aqui, no agora? Nesses poucos dias, sei lá, 70, 80 anos ou 90 que a gente venha viver aqui? Eu não acho que nenhum de nós chegar aos 100, mas onde é que está a tua esperança? Porque se só for aqui, tanto eu quanto você, nós somos os mais infelizes dos homens, não é, das mulheres. Eu queria deixar essa palavra, meus queridos, porque a esperança cristã, ela é muito além desses dias. Ela vai muito além do que esses poucos anos que nós podemos viver aqui. Diz respeito à vida eterna. Diz respeito à vida eterna. E a gente precisa ter cuidado com isso. Quando o Senhor Jesus Cristo ele fala contra a sua geração, que ele diz assim, que a vinda dele será como nos dias de Noé, enquanto que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, até que Deus fechou a porta da arca, e derramou o aguaceiro, né? E aí destruiu aquele mundo conhecido de então. O que Jesus quer dizer? Veja, e eu queria deixar isso para você. O que aquelas pessoas estavam vivendo? Comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, vendendo, comprando, eles estavam vivendo o básico da vida, que é essa questão do trabalho e do viver, não é do... Mas eles estavam vivendo isso sem Deus, esse era o grande pecado deles. A visão deles, a vida deles era simplesmente aquilo dali, e depois daquilo dali acabava-se. Eu creio que para eles, né? Porque viviam como se Deus não existisse. E isso não pode acontecer conosco. A gente vai viver essa vida, a gente vai encarar essa vida, a gente vai aproveitar essa vida, a gente vai enfrentar essa vida, mas com os olhos e com o coração nos céus, na esperança eterna, porque se não for isso, meus queridos, esse mundo se torna terrível, se torna um mundo sem esperança, porque vamos viver dias bons e dias terríveis, e nesses dias terríveis, principalmente, nós precisamos da esperança eterna. Nós precisamos da esperança eterna nos dias bons e nos dias ruins. Nos dias bons para a gente não se perder, né? Achando que aquilo dali vai durar para sempre ou que aquilo dali é suficiente para a nossa felicidade, porque muitas vezes quando estamos bem parece que a gente não precisa de Deus, né? Ô, meu querido, eu queria deixar essa palavra para você. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Aonde está a sua esperança? Até onde vai sua esperança? Que Deus te abençoe e que você possa refletir nessa passagem durante todo o seu dia. Que Deus te abençoe.